Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para a gente continuar falando sobre dicas que você pode colocar, que você pode incorporar aí nos seus conhecimentos para que você consiga resolver cálculos matemáticos de uma maneira mais rápida e segura, né? Você conseguir economizar tempo na resolução das suas questões e ao mesmo tempo você fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira que evite que você cometa erros, tudo bem? Bom, a dica que nós vamos trabalhar agora é a dica de elevar um número do tipo 1,0x a uma determinada potência. Vou escrever aqui em cima. E não vai ser qualquer potência. No caso aqui, já vou até substituir, elevar esse número aqui ao quadrado, 1,0x ao quadrado. Tá? O que é um número 1,0x, gente? 1,0x é só você ir substituindo esse x, é uma maneira genérica de você representar os números que terminam com esse formato. Então você tem, por exemplo, o 1,01, o 1,02, 1,03, 1,04, 1,05, 1,06, 1,07, 1,08 e faltou aqui apenas o 1,09 que eu vou deixar aqui do lado. Bom, como que você pega esse número aqui, ó, e eleva ele ao quadrado? Primeiro, se você quiser fazer a conta certinha, você vai pegar esse número e multiplicar por ele mesmo duas vezes. Você vai pegar ele e multiplicar por ele mesmo. Isso significa elevar o número ao quadrado. Esse é um cálculo relativamente chato, né? É um cálculo que você tem muitas casas decimais, então que você pode perder tempo. E mais do que isso, é um cálculo que aparece em muitas questões, principalmente para quem está estudando matemática financeira. Essa é uma conta que aparece demais quando se trabalha com juros compostos. Mas esse número, essa mesma multiplicação, aparece em diversas outras operações em provas de concurso. Então é interessante, ainda que você não esteja tão preocupado com matemática financeira, que você também saiba trabalhar com esse tipo de número, até porque tem um macete e é muito fácil da gente obter o resultado. O resultado disso aqui, ó, 1,0x ao quadrado, é igual a um número nesse formato aqui, ó, 1, vou colocar assim, que, para você lembrar disso daqui, tá? 1,ddqq. O que é o dd? É dobro. E o que é o qq? É quadrado. O que significa isso, gente? Se você pega um número do tipo 1,0x e eleva esse número ao quadrado, o seu resultado vai ser um número do tipo 1, o dobro daquele número x e o quadrado do número x. Eu coloquei dd porque a gente vai escrever o dobro com duas casas. Então, por exemplo, se o dobro de 3, o dobro de 3 é 6, mas eu não vou escrever 6, eu vou escrever 0,6, porque eu vou escrever com duas casas. E o quadrado de 6? O quadrado de 6 é 36, porque é 6 vezes 6, né? Então é assim que a gente faz. E aí fica bem fácil da gente escrever todos esses casos, ó. 1,01 ao quadrado. Então eu vou escrever 1, dobro do x, no caso aqui o x é 1, ó, dobro de 1, que é 2. Eu vou escrever, na verdade, 0,2. Quadrado de 2... também, o quadrado de 1 é 1, né? 1 vezes 1 é 1. Então, fico com 1,0201. 1,01 ao quadrado é o mesmo que 1,0201. Vamos aplicar essa mesma regra aqui para o 1,02. Olha, 1, dobro de 2 é 4. Então, coloco 0,4. Quadrado de 2, 2 vezes 2 é 4. Então, quadrado de 2 é 4 também, então vou ficar com 1,0404. Esse então é 1,02 ao quadrado. 1,03 ao quadrado. Dobro de 3 é 6. Então, vou ficar com 1, dobro de 3 é 6, então coloco 0,6. Quadrado de 3 é 9. Então,
Então, vou colocar 0,9. 1,0609, esse é 1,03 ao quadrado. 1,04 ao quadrado é 1,4. O dobro de 4 é 0,8. O quadrado de 4 é 16. 1,0816. 1,05. Vamos lá. É 1, o dobro de 0,5 é 10. O quadrado de 5 é 25. 1,1025. 1,06 ao quadrado, fica 1 aqui. 0,6 ao quadrado, primeiro eu vou escrever o dobro e depois vou escrever o quadrado do número, né? O dobro de 0,6 é 12 e o quadrado de 0,6 é 36. 1,1236. 1,07 ao quadrado é 1, dobro, 14, quadrado, 49. 1,08 ao quadrado é 1, o dobro é 16, o quadrado é 64. E, por fim, 1,09 ao quadrado é 1, o dobro disso aqui é 18 e o quadrado é 81. Tudo bem? Então, você tem aqui, ó, todos esses 1,0x, esses números com esse formato 1,0x elevado ao quadrado. Veja que é um cálculo relativamente fácil de fazer, é um cálculo que, principalmente nas provas de matemática financeira, mas não somente nelas, é um cálculo que aparece bastante e que, se você sabe fazer ele rápido, você economiza um tempo precioso, né? Um tempo, imagina se você tivesse que pegar aqui e fazer 1,08 vezes 1,08, aí você vai fazer essa multiplicação aqui, que tem duas casas decimais em cima e duas casas decimais embaixo, eventualmente você erra ali uma multiplicação, né? É muito mais fácil se você já sabe que é 1, dobro, quadrado, quadrado, 1 DD, né? O dobro com 2 dígitos, o quadrado com 2 dígitos também, tá bom? É assim que você vai fazer e você consegue, com isso, economizar um tempo razoável. Vamos para a próxima. Bom, agora a gente vai vamos trabalhar uma outra dica que envolve dividir um determinado número, ou qualquer número, por 0,25. Essa é uma divisão que aparece o tempo todo, ou melhor, o número 0,25 aparece muito nas provas de concurso. Ele está sempre presente ali nos seus cálculos e a verdade é que ele é um número bem mais fácil de trabalhar do que parece, tá? Quando você tem, digamos que você queira fazer 56, por exemplo, dividido por 0,25. Como é que você faz essa conta? Você pode vir aqui, olha, vou lá, 56 dividido por 0,25, vou multiplicar isso aqui, colocar duas casas decimais aqui, multipliquei por 100 para pegar o 0,25, multiplicar e ficar 25. Aí agora eu vou começar a minha divisão e aí vou fazendo, vou ter meu resto e por aí vai. É assim que a gente já viu que você faz essa conta, mas você não precisa perder esse tempo todo, basta você observar a dica que fica aqui, que é o seguinte: 0,25 é o mesmo que 1 dividido por 4. Se você fizer 1 dividido por 4, você tem o resultado 0,25. Então, quando você tiver um 0,25, é só você substituir ele por 1 dividido por 4. Por quê? A gente vai ficar aqui, ó, com 56 dividido por 0,25, que eu vou substituir por 1/4. Se eu tenho um número e quero dividir ele por 1/4, isso aqui é o mesmo que pegar o número e multiplicar ele pelo inverso dessa fração, que é 4 dividido por 1. Ou seja, 4 dividido por 1 é 4, né? Então é o mesmo que 56 vezes 4. Aí fica bem mais fácil de trabalhar, né? É bem mais fácil fazer 56 vezes 4 do que fazer 56 dividido por 0,25. 56 vezes 4, aí você pode pegar e fazer essa conta, isso dá 224.
4. Inclusive, a gente vai ver uma forma mais rápida de fazer 56 vezes 4 mais para frente. Tudo bem? Olha, então é isso que você tem que saber quando você está trabalhando o número 0,25. Dividir por 0,25 é o mesmo, posso até colocar aqui em cima para você ver, é o mesmo do que multiplicar por 4. Então, de uma maneira mais rápida, se eu tiver o número 190 e quiser dividir esse número por 0,25, que seria um cálculo bem chatinho de fazer, você vai escrever 190 multiplicado por 4, você vai lembrar disso aqui. E aí 190 vezes 4 é um cálculo bem mais simples, cujo resultado é 760, tá bom? É isso que você vai lembrar então. De uma maneira análoga a isso aqui, a gente pode trabalhar a multiplicação por 0,25. Da mesma forma que a gente viu aqui, a divisão, a gente pode ver a multiplicação por 0,25. Olha, se eu tiver o meu número 56 e agora eu quero pegar esse meu número e multiplicar ele por 0,25, é só eu me lembrar que 0,25 é igual a 1 dividido por 4. 0,25 é 1 dividido por 4. Eu preciso lembrar disso aqui porque eu vou pegar aqui, ó, 56, o 0,25 eu vou substituir por 1/4. 56 vezes 1/4 é 56 vezes 1 é 56 mesmo. 56 vezes 1 é 56 dividido por 4. Agora fica bem mais fácil, né? Em vez de multiplicar 56 por 0,25, é muito mais fácil pegar o 56 e dividir ele direto por 4. 56 dividido por 4, a gente também vai dar uma trabalhada um pouco melhor nisso aqui, mas 56 dividido por 4 é igual a 14. Esse é o resultado dessa nossa divisão. 56 por 4 é 14. E aí você pode gravar o quê? Multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4. É isso que você vai lembrar para você fazer o cálculo de uma maneira mais rápida. Ou se você não conseguir lembrar isso, você lembra pelo menos que 0,25 é o mesmo do que 1/4, é o mesmo que 1/4, porque aí você vai lá, substitui o 0,25 por 1/4 e acaba de fazer a sua operação. A gente pode trabalhar aqui do lado, ó, um outro exemplo para você praticar melhor. 190 agora vezes 0,25. Multiplicar por 0,25, a nossa regrinha diz que é o mesmo que dividir por 4. 190 dividido por 4, o resultado disso aqui, a gente vai ver como trabalhar melhor isso aqui, é 47,5, tá bom? É mais fácil dividir por 4 do que multiplicar por 0,25. Chegamos então nesse nosso resultado. E com isso, pessoal, eu gostaria de emendar uma próxima dica que tem tudo a ver com o que a gente fez agora com o 0,25. Essa dica é basicamente para você gravar algumas frações interessantes. Gravar algumas frações interessantes. A gente já observou que 0,25 é igual a 1/4. E a gente viu tanto que é útil saber que 0,25 é igual a 1/4. Isso é útil para multiplicar por 0,25 e para dividir por 0,25. A gente viu que multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4. E a gente viu que dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar aquele número por 4. Então, a gente viu tanto que é útil você saber essa relação, você lembrar, ó, 0,25 é 1/4. Da mesma forma, existem outras frações que aparecem muito em prova e que é interessante você saber essa conversão do número decimal para a fração, para você fazer o mesmo tipo de operação. Por exemplo, vamos anotar aqui, 0,5, essa aqui talvez você já saiba, 0,5 é o mesmo que 1 dividido por 2, ou seja, se eu tenho um 0,5, isso é o mesmo que 1/2. O que significa isso para mim, rapidamente? Significa que se eu tiver um número,
53, por exemplo, e quiser pegar esse número e dividir ele por 0,5, isso aqui vai ser o mesmo do que pegar esse número e dividir por 1/2, que por sua vez vai ser o mesmo que dividir por 1/2 é multiplicar pelo inverso disso, que é 2. Então, dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Por outro lado, se eu tenho um número 53 e quero multiplicar por 0,5, basta eu lembrar que 0,5 é o mesmo que 1/2, e aí eu vou ver que basta eu pegar o 53 e dividir por 2, ou seja, multiplicar um número por meio é o mesmo que dividir esse número por 2. Veja que é bem parecido com o que a gente fez com 0,25, só que agora usando o meio, mas a lógica é a mesma. Vamos pegar um outro exemplo aqui, um outro número que aparece muito é o 0,75. Esse aqui também é bastante presente em provas. E 0,75 é 3/4. 3 dividido por 4. Aqui a lógica vai ser bem parecida também. Digamos que você tem um número 16 e quer multiplicar ele por 0,75. Como que você multiplica 16 vezes 0,75? Você vai pegar o 0,75 e lembrar que isso aqui é 3/4. Agora você terminar essa operação, que é uma operação relativamente fácil. Você pode pegar e simplificar esse 16 com esse 4 aqui, ó, que fica 1, aqui fica 4. E aí eu fico com 4 vezes 3, isso aqui me dá, 13 não, isso aqui me dá 12. Tá bom? Então, de uma maneira bem rápida, a gente faz 16 vezes 0,75, cujo resultado é igual a 12. Beleza? Então, você observa que, transformando na fração, é sempre mais fácil de trabalhar. Da mesma forma, se você tivesse, por exemplo, o número 60 e quisesse dividir ele agora por 0,75, olha, 16 dividido por 0,75, isso aqui é 16 dividido por 3/4. Dividir por 3/4 é o mesmo que multiplicar pelo inverso disso, 4/3. Aí eu vou pegar, eu posso simplificar aqui, ó, que 3 por 3 é 1, 60 por 3 é 20. 20 vezes 4 é 80, tá bom? Então veja que, sabendo essa conversão do 0,75 com 3/4, você consegue resolver rapidamente algumas operações que poderiam te tomar um tempinho razoável na sua prova, né? Vamos ver mais algumas frações que é interessante você gravar. A gente vai montando aqui então um quadro que depois você vai ter ele, você está fazendo aí, eu espero que você esteja anotando aí, montando o seu quadrinho também, para você de tempos em tempos bater o olho nesse quadrinho e ir lembrando disso e ir trabalhando isso nas suas questões para que você vá realmente transformando isso numa coisa automática para você. Outro exemplo interessante, que de vez em quando aparece também, é a dízima periódica, 0,333, e aí infinitos 3 aqui em repetição. Essa fração é 1/3. Então, se você sabe essa conversão, você consegue fazer as mesmas manipulações que a gente já viu. É muito fácil agora você saber, então, como que você multiplica um número por 0,333, como que você divide um número por 0,333. É só substituir esse 0,333 por 1/3. A gente ainda tem o 0,666. Essa aqui é outra dízima, cujo resultado é 2/3. 2/3, então você pode, sempre que estiver multiplicando ou dividindo por 0,666, você pode substituir por 2/3. E por fim, vamos colocar mais alguns exemplos aqui, alguns interessantes. 1,5 é um que aparece de vez em quando, é o mesmo que 3 dividido por 2. Você pode fazer essa substituição, o 1,5, seja na multiplicação ou na divisão, substituir por 3 meios e com isso você resolve a sua conta. Nós temos ainda um que aparece, vou colocar desse outro lado para ficar mais organizado, 0,125, isso aqui é 1/8, tá? Então sempre que você vê um 0,125, você pode ir lá substituir por 1/8. E a gente já tem ainda o mais básico de todos, e esse você certamente já sabe, 0,1 é 1/10, né?
E aí 0,01 é um centésimo, 0,001 é um milésimo e assim por diante. Você também pode fazer essas substituições rapidamente, em vez de fazer a conta usando aquele número mesmo, tá bom? Então grave, dá uma olhadinha nesse quadro aqui, grava esse quadro, e à medida que você encontrar algumas outras frações que você vê, pô, essa fração aqui ela sempre aparece, essa operação, esse número aqui ele sempre aparece, será que não tem uma fração correspondente a esse número, né? Porque você já observa aqui que se você tem uma fração, principalmente essas frações pequenas, você tem uma fração como essa correspondente ao número, você consegue trabalhar de uma maneira bem mais fácil do que multiplicar ou dividir por aquele número cheio de casas decimais, né? Vamos seguir então, trabalhar mais uma dica. Agora a nossa dica vai ser relacionada com o número 4. A gente vai aprender aqui então como que a gente trabalha, seja multiplicação ou divisão por 4. Para você trabalhar com o número 4, é só você lembrar que 4 é o mesmo que 2 vezes 2. Por quê? Porque se você tem uma multiplicação, como por exemplo, uma divisão, 190 dividido por 4, basta você lembrar que isso aqui é 190 dividido por 2 vezes 2. Lembre que a gente trabalhou ainda nesse vídeo, alguns minutos atrás, a gente trabalhou exatamente uma questão, uma dica que tinha essa divisão de 190 por 4. E naquela hora eu mencionei para você que a gente iria verificar como fazer essa conta de uma maneira mais fácil. Então a gente está vendo aqui. Lembrar então que 190 dividido por 4 é o mesmo que 190 dividido por 2 vezes 2, isso permite que você observe o seguinte, olha, dividir um número por 4 é o mesmo que a gente dividir uma vez ele por 2 e depois dividir o resultado de novo por 2. 190 dividido por 2 é uma conta relativamente fácil, o resultado aqui é 95 dividido por 2. E aí, 95 dividido por 2 também é relativamente fácil, isso aqui dá 47,5. Talvez você precise vir aqui e fazer a continha, ó, 95 por 2, ou então você consiga já fazer isso de cabeça. Mas, em regra, dividir por 2 é bem mais fácil do que dividir por 4. Então, quando você pega um número e divide ele por 4, basta você fazer duas divisões sucessivas por 2. A gente pode trabalhar mais um exemplo aqui, ó. Digamos que você queira fazer 175 dividido por 4. Para isso, você pode lembrar então que isso aqui é 175 dividido por 2 vezes 2. E aí você divide uma vez e divide mais outra. Ou numa prova, até para você fazer de uma forma mais rápida, é só você lembrar, olha, 175, isso aqui dividido por 2, vai me dar o resultado 87,5. E se eu dividir mais uma vez por 2 aqui, ó, 87,5 dividido por 2 vai me dar 43,75. Portanto, essa é a minha resposta. Então, gente, observe o seguinte, da mesma forma que a gente usou essa transformação de 4 para 2 vezes 2 quando a gente estava fazendo a divisão, a gente pode fazer algo similar na multiplicação. Então, se eu tenho 190 vezes 4, eu posso lembrar que esse 4 é o mesmo que 2 vezes 2, eu vou fazer 190 vezes 2 vezes 2. Então, posso fazer 190 vezes 2, pegar o resultado e multiplicar por 2. Olha, 190 vezes 2 é relativamente fácil, isso aqui dá 380. E aí, isso aqui vezes 2, 380 vezes 2, isso aqui é 760. Então, em vez de fazer uma vez a operação só, 190 vezes 4, a gente pode fazer duas multiplicações sucessivas por 2. Tá bom? É isso que você precisa lembrar, então, simplesmente que 4 é o mesmo que 2 vezes 2. Então, na multiplicação, são duas multiplicações sucessivas por 2, e na divisão, são duas divisões sucessivas por 2. A gente pode ainda extrapolar um pouquinho isso aqui e observar, por exemplo, o que a gente pode fazer numa divisão por 40.
Digamos que você queira pegar um determinado número, você queira pegar 192, por exemplo, e dividir isso aqui por 40. Como é que você faz isso aqui? Olha, 40, é só você explodir o número 40. 40 é o mesmo que 4 vezes 10, que por sua vez, esse 4 aqui, ó, é 2 vezes 2. Então, 192 dividido por 40 é 192 dividido por 2 vezes 2 vezes 10. Aí é só você fazer a conta da maneira que você achar melhor. Podemos começar pegando 192 e dividindo pelo primeiro 2. Isso aqui vai me dar o resultado 96. 96 dividido por 2 vezes 10, porque eu já usei o primeiro 2. Posso usar mais um 2 aqui, ó. Fico com 96 dividido por 2 é 48. 48 dividido por 10, e agora essa é uma divisão fácil também, 48 por 10 é 4,8. Veja que é bem mais fácil então fazer esse 192 dividido por 40, quebrando nessas três operações, divide por 2, depois divide por 10, do que você fazer de imediato 192 dividido por 40. Bom, aproveitando, a gente pode observar o seguinte, já que nós estamos falando do 40, e a gente já viu que 40 é 4 vezes 10, ou então 2 vezes 2 vezes 10. Lembra que quando a gente falou do 0,25, a gente viu que 0,25 era o mesmo que 1 dividido por 10. Observe que, 1 dividido por 4. Observe o seguinte, a gente pode dividir isso aqui por 10, ó, e dividir isso aqui por 10, o que vai acontecer? A gente vai ficar com 0,025 desse lado, e do outro lado aqui 1 dividido por 40. 0,025 é o mesmo que 1 dividido por 40. Essa é outra coisa que você pode gravar para facilitar os seus cálculos, porque o 0,025 é um número que aparece de vez em quando nos seus cálculos. É um número que vai aparecer de vez em quando nas provas, e se você sabe que 0,025 é o mesmo que 1 dividido por 40, você consegue economizar tempo. Como que você economiza tempo? Você tem que fazer, por exemplo, a operação 75, por exemplo, vezes 0,025. Como é que você vai fazer isso daqui? Você vai lembrar que isso aqui é o mesmo que 75 vezes 0,025 é 1 dividido por 40. Ou seja, isso aqui é 75 dividido por 40. E essa divisão por 40, a gente já sabe. Nós vamos dividir por 2, depois dividir por 2, depois dividir por 10. Porque 2 vezes 2 vezes 10 é 40. 75 por 2, 37,5. Temos ainda que dividir por 2 e por 10. 37,5 dividido por 2, 18,75, falta dividir por 10, que é 1,875, é só mover essa vírgula uma casa para a nossa esquerda. 1,875, veja que é relativamente tranquilo de fazer uma operação que a uma primeira vista poderia parecer difícil, que é essa multiplicação de 75 por 0,025. A gente pode, para finalizar aqui, trabalhar um outro exemplo, que seria pegar o mesmo número 75 e agora a gente dividir esse número aqui, ó, por 0,025. Essa é uma divisão que, se você não souber fazer de outra forma, você vai gastar um tempinho razoável. Mas você lembra aqui, ó, que 0,025 é 1 dividido por 40. Então, aqui eu vou pegar o primeiro número e manter, e vou multiplicar pelo inverso do segundo, que é 40 dividido por 1, ou simplesmente 40. E aí, eu lembro que 40 é 2 vezes 2 vezes 10. Então, eu fico com 75 vezes 2 me dá 150. 150 vezes 2 me dá 300. 300 vezes 10, eu pego o 300 e coloco mais um zero, 3.000. Esse é o resultado, então, dessa divisão. Ó, vou voltar aqui, 0,025, uma divisão bem chatinha,
mas que a gente consegue chegar no resultado de uma maneira bem rápida, basta que você lembre, então, que você lembra lá que, olha, 0,25 é o mesmo que 1 dividido por 4. Então, 0,025 é o mesmo que 1 dividido por 40. É só você gravar, então, isso daí, e aí você consegue fazer esse cálculo de uma forma um pouco mais rápida. Tudo bem? A gente pode trabalhar algumas variações disso aqui, você pode trabalhar aí sozinho algumas variações, observando o seguinte, olha, 8... Da mesma forma, né, eu vou voltar aqui, da mesma forma que 4 é igual a 2 vezes 2, você sabe que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, se eu tenho um determinado número, por exemplo, vamos pegar aqui um 250, por exemplo, tem um determinado número, eu quero dividir esse número por 8, basta eu pegar esse número e dividir ele por 2 3 vezes. No caso do 4, seria dividir por 2 duas vezes sucessivamente. No caso do 8, eu divido 3 vezes por 2. 250 dividido por 2 é 125. 125 dividido por 2 é 62,5. 62,5 dividido por 2, 31,75. Esse é o resultado. Veja que eu dividi aqui, ó, dividi por 2, depois dividi mais uma vez por 2, depois dividi mais uma vez por 2. E se eu quisesse fazer 250 vezes 2, vezes 8? Aqui, ou você faz a conta direta, porque 250 é um número relativamente fácil de multiplicar por 8, ou você pode fazer isso aqui multiplicando 3 vezes seguidas por 8. Então, 250, uma vez, se você multiplicar uma vez aqui por 2, você fica com 500. Se você multiplicar mais uma vez por 2, 1.000. E se você multiplicar mais uma vez por 2, você chega aqui em 2.000. Tudo bem? Então, é isso que você tem que fazer se você quiser multiplicar um número por 8. E aí, é só você ir lembrando, tem vários casos para isso. 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, a lógica aqui vai ser a mesma, né? É só você ou multiplicar 4 vezes sucessivamente por 2, ou dividir sucessivamente 4 vezes por 2, dependendo do número que você estiver trabalhando. Multiplicar e dividir por 2 geralmente é mais rápido do que você fazer a sua conta direta, então com isso você consegue economizar um tempinho. Tudo bem? Então eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.